nosso convidado já chegou, já está aqui. Concluir. Eu também estou ansioso. A Atala Sampaio falou que estava ansiosa, eu também estou. Vamos receber agora. Acenar para algumas pessoas. Boa noite. Boa noite, como está? Estou bem. Primeiramente, quero lhe pedir sua bênção e agradecer por ter aceito o convite, pai. A gente está fazendo esse projeto desde o início do mês, devido ao nosso período de isolamento, e é muito bom receber o senhor aqui essa noite. Eu agradeço muito pelo convite, eu me sinto honrado. Peço a todos os orixás que nos abençoem nessa noite e que a gente possa produzir boas reflexões a respeito dos nossos temas. Claro. A live aí, o Instagram está notificando as pessoas que estão chegando. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho do pai Rodinei e vou falar um pouco sobre o tema. Nosso tema de hoje é um olhar para o ensino da cultura africana e afro-brasileira dentro da sala de aula. Então, é um tema muito importante, tanto para... Estamos, né, no Instagram de uma instituição, a UFES, para professores, para estudantes, um tema que instiga muito. E estamos recebendo o Rodinei William, o pai Rodinei de Oxóssi, que é babalorixá, antropólogo e professor. Há mais de 20 anos, atua como pesquisador nas áreas de relações raciais e religiões de matrizes africanas. Graduou-se em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1997. Também atuou como editor. Rodinei William é doutor em antropologia, babalorixá e recentemente publicou o livro Apropriação Cultural, 7º texto da coleção Feminismos Plurais. Eu conheci o pai Rodinei antes desse livro. Foi por esse livro aqui, A Bênção aos Mais Velhos, que foi um livro que eu comprei para dar de presente, mas acabou que o presente ficou para mim também. Entendeu? Mas o pai lançou um outro livro, mas eu conheci ele primeiramente por esse aqui, que eu me encantei. Primeiramente, pai, eu queria pedir, né, para o senhor fazer uma explanação inicial, uma introdução sobre o tema, e mais uma vez agradecer. Olha, então eu mais uma vez agradeço, né? Quero saudar todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, dizer que é sempre bom a gente perceber que o nosso trabalho vai atingindo, né, as pessoas, vai chegando de um jeito ou de outro. Esse texto, né, da A Bênção aos Mais Velhos, é resultado da minha dissertação de mestrado e uma pesquisa que eu realizei no terreiro do saudoso Pai Pércio de Xangô, e observei todo o processo de envelhecimento, mas também a finitude do Pai Pércio, né? E foi um período de muita dor, mas uma vivência também de muita profundidade para entender o que é assumir a morte, o que é assumir a doença, para viver melhor e para viver bem, para viver plenamente, né? E acho que é um grande ensinamento que as religiões de matriz africanas têm a nos dar. Eu penso a educação como a forma da gente mudar um pouco a estrutura dessa sociedade. Acho que tudo passa pela educação. Quando Manhaninha de Xangô, lá no início do século XX, como grande alorixá do Opó-Afonjá, dizia que queria os seus netos com anel de doutor no dedo aos pés de Xangô, ela mostrava já que o caminho da educação era um caminho transformador e que seria essencial para o nosso povo trilhar esse caminho para que pudesse mudar toda a nossa condição social. Então, para a gente construir igualdade nesse país, a educação é fundamental, a educação é uma arma imprescindível e o povo negro precisa se apropriar, né? Usar o termo apropriação, precisa se apropriar da lei que modifica, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a 10.639 inicialmente, que foi modificada pela 11.645, mas é necessário que a gente leve esses temas adiante com toda a seriedade e com todos os enfrentamentos que a gente tem pela frente. Certo, pai. Para quem está chegando agora, tá aí o tema da nossa live. Quem quiser, tem um aviãozinho aí embaixo que pode mandar para o pessoal. E eu vou alertar sobre uma coisa. Eu sei que tem esse coraçãozinho aí que todo mundo fica apertando, mas se puder apertar com uma certa delicadeza, porque se apertar muito o coração, o Instagram ele trava a live. A gente teve esse ensinamento, então, né? Vamos cooperar aí. Eu sei que dá vontade de mandar o coração, mas vamos cooperar. A minha primeira pergunta, pai, seria referente até à lei.
A Lei 11.645, ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, desde 2008. Pelo viés da antropologia, como o senhor avalia os resultados da implementação dessa lei e a sua importância? Vou te fazer uma pergunta. Que Sim. resultados? Que resultados? Efetivamente, os resultados são muito pequenos, né? Dada a revolução que essa lei propunha. A princípio, né, uma lei... E eu que estou na universidade, eu sou aluno também. Então, você sabe bem a dificuldade que é para implementar a lei. E foi um grande desafio você ter uma lei que modifique, né? Uma lei que modifique a lei de diretrizes e bases da educação, trazendo elementos fundamentais para que o nosso povo pudesse se entender com a devida igualdade, com as devidas referências. Foi uma batalha muito grande, uma batalha que todos os movimentos do povo negro, todos os movimentos sociais do povo negro, sempre, desde sempre, vinham abraçando, né? E que quando a gente viu finalmente isso transformado em lei, e a princípio foi a Lei 10.639, todos nós ainda falamos muito da 10.639, isso ficou muito marcado para todo o povo que milita na área da educação. A 10.639 foi o que marcou. Veio uma lei que depois modificou a 10.639, introduziu a questão indígena, com muita justiça, obviamente, mas a 10.639 foi o que ficou para a gente. A gente sabe que a lei já foi modificada, mas a gente ainda continua falando até de uma maneira simbólica, né? Porque se falava da lei que não pegou, né? E a gente tem que saber que para que essa lei pegue, isso significa que a lei precisa ter uma ação social importante. Ela precisa atuar do ponto de vista social de uma maneira que ela, de fato, consiga modificar não a estrutura do ensino, mas a sociedade como um todo. Só que a sociedade que já estava estruturada com base no racismo fez um movimento de resistência muito intenso a Lei 10.639. E toda a dificuldade que nós tivemos para implementar, né, para ver essa lei de fato, né, ser aplicada, toda essa dificuldade que vem até hoje, ela se deve ao racismo, ela se deve a essa estrutura racista que fez com que muitos setores reacionários da nossa sociedade reagissem e criassem barreiras e criassem empecilhos para que a lei fosse implementada. E isso está em várias instâncias, entre os professores, entre os dirigentes, entre alunos e pais de aluno. Então, houve um movimento muito forte que impediu a plena implementação dessa lei, que mudaria completamente a perspectiva do ensino na educação básica. Só que isso não foi levado pelas autoridades da maneira que deveria, porque houve uma série de denúncias para o Ministério Público que também nunca foram levadas a cabo. Então, muitas vezes a gente brigou para que a lei fosse implementada, né, para que essa resistência fosse furada, mas a quem deveria, né, cobrar essa aplicação da lei não fez como a gente esperava. Então, a gente ainda segue com alguns exemplos, né, algumas ações aqui e ali, né, que ainda não representam a revolução que a lei propunha e que a gente ainda espera conseguir implementar. Mas depende muito de um movimento da sociedade que vai além das escolas, né? Ou talvez que comece antes das escolas, que é um movimento que os pais precisam fazer com seus filhos dentro de casa, um movimento que os professores precisam fazer. E a gente sabe que boa parte da resistência vem por conta desse projeto de poder neopentecostal, né? Há um projeto de poder neopentecostal que está vigorando dentro das escolas públicas, sobretudo, de ensino fundamental e médio, com professores e dirigentes que, por conta da sua religião, achando que a cultura negra se resume ao fator religioso, não permitem que sejam implementadas as ações que levariam essa discussão, né, para dentro da escola de uma maneira muito profunda. Verdade. Eu até vejo, de uma forma pessoal também, dentro da minha própria instituição, que quando o senhor fala deveria ser desde a escola básica, né, que os alunos que saem da universidade,
muitas vezes, deveria ocorrer essa mudança dentro do próprio currículo também. Tanto que eu tenho um componente que eu estudei, que foi o Cultura Brasileira, com uma Uhum. antropóloga, a Patrícia Navarro, que ela vai estar aqui amanhã. E houve uma mudança no currículo, mas houve uma mudança contrária. A disciplina, ao invés de começar no início dos primeiros semestres, colocaram ela para o Uhum. último semestre, né? No último semestre que o aluno vai lá tentar construir algo, ao invés de fazer no início. Então, foi algo que até a gente ficou triste, porque foi uma Uhum. disciplina que me deu uma bagagem, me deu um novo olhar para muitas coisas, coisas que o ciclo que eu vivia não tinha. Então, eu acho que Claro. a mudança tem que ocorrer também no currículo das próprias licenciaturas. E mais do que isso, né, ela pode ocorrer na perspectiva do ensinamento de todas as disciplinas, de todas as matérias, de todas as disciplinas na universidade e de todas as matérias na educação fundamental e média, no ensino fundamental e médio. Então, a gente pode pensar que a matemática pode ser ensinada de uma perspectiva afro, né? Sim. Você pode. Tudo Oi, agora certo? tá ok. Ok. Ah, é maravilha. A matemática. A gente precisa pensar que a matemática, Sim. a própria língua, o quanto a língua portuguesa, já dizia Lélia Gonçalves que nós falamos pretuguês e não português, né? O quanto a língua portuguesa falada no Brasil é influenciada pelas línguas africanas, né? Então, também a gente poderia ter o ensino da nossa língua portuguesa a partir dessa perspectiva da cultura afro, da história afro, o ensino da matemática, o ensino de ciências, e todas as disciplinas poderiam ser ensinadas a partir dessa perspectiva. Mas é uma dificuldade para você implementar a história. Você imagina, no currículo de história, que parece óbvio, né? Por conta de toda a É. nossa formação enquanto povo, já há uma dificuldade. Imagina se você vai conseguir trazer essa perspectiva para dentro das escolas. Então, quando você consegue um coordenador, um dirigente, né, que consegue convencer os professores da importância disso, você certamente tem exemplos maravilhosos de como a comunidade como um todo ganha. Né? Toda a comunidade ganha, sem contar que a valorização daquelas pessoas que estão ali, né, estudando, vendo a sua cultura, se vendo representadas e vendo a valorização dos seus elementos históricos, não tem preço isso na construção do sujeito. Eu falava ontem com o Tiago Teixeira da construção do Sim. sujeito, né? E o quanto a gente precisa desses referenciais para que a gente possa se formar enquanto pessoas. Nós somos um complexo de relações. Como é que essas relações se dão quando a base, né, estrutural do racismo começa pautando os lugares onde a gente deve estar? E aí a gente não consegue expandir enquanto seres, porque todos os nossos corpos estão limitados. Né? A gente não pode correr na rua, porque um preto correndo na rua corre o risco de tomar um tiro. Então você tem toda uma moral que nos limita, toda uma formação que nos limita e que não expande dentro das coisas mais simples, né? Na formação básica das nossas crianças, inclusive para construir a autoestima e para construir o verdadeiro conceito de liberdade, que é a dominação do saber. Né? Você é livre e poderoso à medida que você domina o saber. Né? O conhecimento, ele é poder. E a gente precisa trazer isso para a nossa população. E quando uma lei vem nessa direção, né, claro que o poder hegemônico ele vai se colocar contra, porque você dá saber, você dá conhecimento ao povo, é você mexer demais numa estrutura que foi moldada para a opressão. Inclusive, alguém comentou aqui, deixa eu ler aqui, a Marina 1. É verdade, são sempre aulas complementares e não obrigatórias. Até se vemos a Uhum. bibliografia das obrigatórias, vemos autores brancos e homens cis em sua maioria. É verdade. Exato. Então você começa por aí. Você monta um currículo onde você tem uma bibliografia, tem as referências, e você não tem nessas referências as produções negras, você não tem pessoas negras, você não tem nenhum viés que encaminhe para todo o saber que está sendo produzido desde sempre pela população negra nos territórios de resistência. Então é muito importante que a gente comece a mudar a perspectiva do ensino. Né? Não é uma lei que vai dizer, olha, isso aqui tem que ser ensinado, mas a gente pode ensinar a partir dessas novas, né, novas velhas epistemologias, porque elas estão preservadas desde sempre nos nossos terreiros, né? São saberes que são transmitidos
de uma forma tradicional, mas que tem muito de tudo que a gente estuda na escola. Por que não implementar isso no currículo? Verdade. Temos aqui mais uma pergunta. Como o senhor analisa a invisibilidade do continente africano no cenário educacional, pai? No cenário educacional, não, né? A Não invisibilidade é em só, tudo. né? Tudo. É em tudo. Não dá para a gente falar só de uma coisa, né? O conceito de encruzilhada, né? Essa ideia da interseccionalidade, da encruzilhada, todos os saberes e todas as opressões se cruzam. Então, a invisibilidade da África e do negro, né, é algo que vai para muito além da educação. Eu acho que a educação, na verdade, ela reflete essa invisibilidade que está dada na construção das sociedades, na construção dessa civilização moderna, onde não cabe o elemento negro, a não ser na condição daquele que vai servir ou daquele que está para ser eliminado. Então, a gente precisa pensar também no que representa a pessoa negra e no que representa a história. Então, esse apagamento, né, quando você gera essa invisibilidade, né? Esse apagamento do continente é o apagamento dos seus sujeitos também. Então você tem essa ideia, essa noção de invisibilidade, né? Os lugares sociais de invisibilidade, aquelas pessoas que não são vistas na sociedade. E quem ocupa esses lugares? Normalmente são as pessoas negras. Normalmente são as pessoas negras. Então a gente precisa pensar que essa invisibilidade vai para muito além da educação e está muito antes dela. A educação simplesmente vai refletir aquilo que está dado numa estrutura muito mais complexa e ampla. E aí a gente precisa pensar como o apagamento do povo negro se deu historicamente, se deu socialmente, para que a gente possa reformular esses lugares sociais. Aí sim, porque você não muda a estrutura da escola se você não mudar a condição do negro na sociedade. E é isso que a gente está vendo. Por que a lei não pega? Porque o racismo não permite que o negro tenha acesso a lugares de poder, acessos a lugares que lhe permitam ser agente capaz de interferir nesse processo histórico. Então você precisa mudar toda uma condição social para que você possa, a partir daí, interferir na educação. Então são coisas que se cruzam, são questões que precisam ser analisadas dentro de um conjunto mais amplo. Então, obviamente, que quando você apaga a história e a cultura do povo negro, ou quando pior, você transmite aquilo que é interessante para o tipo de sociedade que você construiu. Olha, o negro foi escravo, quem libertou os negros foi a princesa Isabel, os negros aceitaram a condição de escravo e o índio se rebelou. Você não ensina que houve rebelião dentro do navio negreiro já, que a gente nunca viveu aceitando a escravidão, né, essa condição de escravizado passivamente. Pelo contrário, todas as insurgências negras, elas foram apagadas historicamente, desde a África e chegando na diáspora. Então, todas essas revoluções, revoltas, na luta pela liberdade, na luta contra a escravidão, tudo isso foi apagado. Então, você transmite uma ideia de passividade para o povo negro, dizendo que é melhor ele aceitar o lugar dele. Olha, aqui a gente todo mundo é igual, desde que você fique aí, eu fico aqui, né? O seu lugar é aí, né? E aí você não promove a ascensão dessa população, você não permite acessos, você não permite oportunidades e, obviamente, que a gente sabe que o que está pautando esses movimentos é o racismo. Então a gente precisa atacar, né, essa estrutura para que a gente possa movimentar e modificar toda a sociedade, inclusive a educação. Muito obrigado. Temos algumas perguntas também, aí eu peço que a equipe vá captando para a gente cronometrar junto com o tempo e continue comentando. Falaram para repetir o nome do livro. Qual dos dois livros? Esse é o que eu tenho, A Bênção aos Mais Velhos, mas o pai está com um livro novo que é o Apropriação Cultural. Aqui, Apropriação Cultural. Também tira o print aí para ficar os dois aí, ó. Só procurar na minha página, tá lá no perfil da Pollen Livros, quem quiser comprar, já tem o e-book. Então, tem várias maneiras de vocês adquirirem tanto um quanto o outro, né? Sim, sim. Pai, ao trabalhar a cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, o docente traz a importância de tal cultura às demais, quebrando a grande exaltação que é feita à cultura europeia. Poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Você tem toda uma formação eurocêntrica, né? Toda a nossa formação foi
feita no sentido de achar que o que o que era bom, bonito, nobre, vinha da Europa, né? Ou seja, vinha desse povo branco, né, europeu, que dominou, né, por meio da colonização, o hemisfério Tem, sul. Né? tem até um clichê cultural que todo mundo geralmente fala, que se você é educado e comportado e cumpre o horário, você é britânico, né? Aham. Imagino. E aquilo que é ruim, né, quando a gente usa da Sim. nossa maneira, o jeitinho brasileiro, né? Tanto para falar que a gente é indolente enquanto povo, e aí tudo remete à cultura indígena, tudo remete à cultura negra, né? Então tudo que não foi bom, tudo que não era bom, tudo que não prestava, tudo que eles julgavam que não era digno, foi atribuído ao povo negro, né? E obviamente que isso ainda perdura, a gente ainda tem uma grande dificuldade em desconstruir todo esse imaginário que vê tudo que é preto como ruim, né? Inclusive até do ponto de vista das cores, do que é simbólico, né? Então você fala em mercado negro, a coisa tá preta, e a gente precisa começar a desconstruir essas expressões racistas, né? Para mostrar, inclusive, e para mostrar que tudo aquilo que o negro produz contribuiu e contribui ainda hoje para a construção e para a manutenção desse país e do mundo né? Então a gente precisa começar a mudar essa história e começar a contar a partir do nosso ponto de vista. Então, por exemplo, quando você vê um homem negro, né, que escreve um livro, né, falando de uma questão tão importante para todos, porque é uma questão que a gente vive discutindo sem a profundidade que ela merece, né, trazendo a discussão para um ponto tão rasteiro e tão superficial, mas a partir de uma vivência e de uma construção de saber que está dentro do terreiro. Porque eu sou um babalorixá antropólogo. Eu não sou um antropólogo babalorixá. Eu gosto de dizer que antes de ser da academia, eu sou do terreiro. E foi no terreiro que o meu saber se construiu e se estruturou, inclusive, para que eu pudesse construir uma tese de doutorado tendo um personagem tão importante para o Candomblé de São Paulo como tema. Exatamente. Então, se a gente pensa em tudo isso, né, a gente vê o quanto esses saberes foram desvalorizados, menosprezados, só que agora a gente começa a fazer o caminho inverso. Então, quando eu vejo, por exemplo, a Djamila coordenando uma coleção tão importante como a Feminismos Plurais, trazendo temas tão necessários para que a sociedade se pense, né? E quando eu vejo também um movimento inverso, a gente sempre recebeu os autores estrangeiros sendo traduzidos e virando referências e paradigmas para a gente dentro da academia. Agora você tem autores brasileiros, né, negros, né, e que nascem dentro de um projeto levado na raça ali, literalmente pela Djamila, né, e que estão sendo traduzidos para o francês, né, que é o meu caso, o caso da Djamila, o caso da Joyce, o caso do Adilson, e a Djamila já sendo traduzida para o italiano, né, e com propostas de termos traduzidos para o inglês em breve e para o espanhol, que é essencial. Né? Então, você já faz o caminho inverso, levando os nossos saberes. E é muito importante que a coleção ela tem ela tem uma construção deliberada no sentido de trazer bibliografia, né, de pessoas negras, produções intelectuais de pessoas negras. Então, a gente também resgata aqueles que nos antecederam na luta, né? Pessoas que estavam no ambiente acadêmico desde sempre, grandes intelectuais como Ovidias, grandes intelectuais como Lélia, grandes intelectuais brasileiros e brasileiros e também negros de outros países, mas que não fazem parte dessa hegemonia branca e eurocêntrica, e a gente vem para romper com isso, né, a partir não só daquilo que a gente está produzindo, mas também com essas referências que a gente espera sejam, falem dessa perspectiva, né, que eu dizia para você agora há pouco. Não é só ensinar a história e a cultura, mas é também ensinar tudo a partir da nossa perspectiva. A história precisa ser contada. A história é uma versão, não é? Quando a gente pensa na disciplina história, na matéria história, ela é uma versão que foi contada até hoje pelo opressor. Então a gente precisa começar a contar o nosso lado, a gente precisa começar a mostrar o que a gente fez também e como a gente contribuiu para a formação desse país e do nosso povo. E contribuiu de maneira muito positiva. Positivo, sempre.
Pessoal, podem mandar as perguntas que a gente vai selecionar mais algumas, viu? A próxima, Pai, a formação de professores pode ser um caminho para que o ensino da cultura e afro-brasileira chegue às salas de aula? Ao seu ver, como isso pode ser feito? Bom, primeiro o professor tem que querer, né? Porque, veja, a gente teve gestões aqui em São Paulo muito progressistas, né? Na prefeitura e mesmo no Estado, com o PSDB, né, dominando, né, a política paulista, a gente teve muitos avanços, né? Eu acho que a gente precisa demarcar e fazer a crítica, mas sempre com um olhar cuidadoso, exaltando as iniciativas que foram bem encaminhadas. Então, apesar de termos, né, o PSDB no governo há tanto tempo, e eu, obviamente, não me alinho, né, à política que o PSDB implementa, mas ainda assim, com relação à aplicação da Lei 10.639, as secretarias de educação sempre ofereceram diversos cursos, diversas formações, livros, então tinha material, tinha formação, tinha com o que trabalhar. Mas você tinha uma resistência dos professores que se recusavam a fazer os cursos que a Secretaria de Educação oferecia. Então, se você pensa na dificuldade que já é você fazer com que o Estado, né, invista em material didático e formação de professores para essa temática, né, e aí você consegue finalmente isso, mas aí você tem, né, aqueles que estão na linha de frente, ensinando as crianças, se recusando a fazer as formações e a trabalhar aquele material e a trabalhar aquela temática, né, você vê como o problema do racismo é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, você primeiro tem que convencer ou fazer valer a lei, né, ou fazer valer a força da lei, para que, de fato, as ideologias, aí sim, essas ideologias conservadoras, cristãs e sectárias, né, que começam e vigoram há bastante tempo dentro das escolas, para que elas não se ampliem. E esse é o grande risco. Claro que também tem toda a resistência dentro das escolas, claro que também tem o nosso povo lá dentro, fazendo com que, com muita justiça, as coisas sejam levadas, mas isso não dá conta, isso só não dá conta. Então é muito importante que a gente convença o povo brasileiro da importância da pessoa negra na sua formação. E isso vai fazer com que todos nós sejamos muito mais humanos e possamos nos definir finalmente enquanto um povo, enquanto uma nação, né? Porque o conceito de nação é diferente do conceito de Estado. E a gente precisa descobrir essa nação brasileira que parece que quando está emergindo, alguma coisa acontece, né? E aí a gente volta 40 anos no tempo, né? Literalmente. Literalmente, ó. Eu queria até falar para o senhor agora aqui na live, quando eu fiz essa pergunta, eu me recordei, porque dentro da nossa universidade, nós temos um observatório de contação de histórias. Eu não sei se a professora está assistindo agora, a professora Luciene, mas ela fez um trabalho lindo sobre a mitologia africana no ano passado. Então, trouxe as histórias dos orixás, era contação de história, com música, e eu me recordo porque eu era monitor de uma disciplina e ela também, além desse projeto, ela também dava a aula, né? E eu perguntei, que teve algumas meninas que iam fazer um ensaio para o espetáculo lá na hora da aula, né? Contando histórias. E uma das perguntas que eu acho que eu tive sempre esse lado de perguntador para as pessoas. Aí eu perguntei como eram para elas fazer, porque muitas eu sabia que eram de outras religiões e eu tinha esse interesse em saber como foi de tratar esse assunto, falar sobre isso, né? Então eu recebi um feedback muito bacana e eu acho que também esse é o caminho também, através da arte, buscar também falar sobre a mitologia africana, que foi algo tão bonito e tão refletido para mim. E a gente não fala sobre mitologia grega? Sobre mitologia É, greco-romana? Inclusive, a mitologia grega não serve muitas vezes como referência
para a gente pensar a ciência? Ora, se a gente tem hermenêutica, né? Hermenêutica, a palavra hermenêutica faz referência ao deus Hermes, né? Que era o comunicador, né? dos deuses do Olimpo, né? Ué, por que eu não posso falar em Exunêutica? Já que o comunicador, na minha cultura, na minha tradição, é Exu. E por que eu posso estudar mitologia grega e não posso estudar mitologia africana? Eu me lembro que a Valdete Tristão, que é uma grande pensadora das questões da educação, né? E é bom que a gente faça referência, embora eu seja um professor também, eu há muitos anos não estou em sala de aula. Eu fui um professor nos anos 90, né? Antes, inclusive, da implementação da 10.639. Então, você imagina o que a gente passava na escola, né? E depois eu vou contar um episódio. Mas a Valdete, ela via o filho dela, um menino negro, né? Aprendendo sobre mitologia grega na escola dele, né? E ela ensinava em casa a mitologia dos orixás para o filho. E aí ele começava a criar correspondência entre os deuses gregos e os orixás do candomblé. E daí surgiu a ideia de um livro, por que não ensinar mitologia dentro das escolas? E ela trabalhava com educação infantil, né? E esse projeto, ele veio, ele acabou sendo implementado muitos anos depois, recentemente, faz 2 anos, né? Que ela lançou, não está aqui agora, mas ela lançou o livro Conhecendo os Orixás de Exu a Oxalá, né? Que é um livro... Conhecendo os orixás, né? Conhecendo os Orixás de Exu a Oxalá, que é um livro para o público infanto-juvenil, mas que serve para as crianças de todas as idades, né? Porque nos ajuda, é uma bela introdução a esse universo mitológico africano, né? Sobretudo a mitologia dos orixás preservada nos terreiros, e que serve também de referencial para a gente pensar as relações humanas, para a gente pensar a vida, assim como os deuses gregos também serviram de referencial para a gente pensar diversas questões. Então, por que a gente pode ver as coisas a partir de uma cultura eurocêntrica e não começar a fazer o nosso conhecimento, a construir o nosso conhecimento de uma maneira afrocentrada? Sobretudo porque isso devolve a autoestima para crianças e para jovens e para adultos mesmo, né, que sempre se viram em condições tão aviltantes na sociedade e que podem perceber que tem um Deus forte, né, que é guerreiro e que ele pode se ver ali representado quando ele estuda Ogum, um Deus estrategista como Oxóssi, né, uma mulher que se tornou a mais importante dama da sociedade como Oxum, uma mulher guerreira, a dona do mercado que é Yansan. Por que ele não pode se ver nessa mitologia e a partir dali construir, né, outras possibilidades para a sua própria vida? Então a gente precisa pensar nisso. Eu ia falar, né, que quando eu dava aula nos anos 90, teve uma vez um pai de um aluno que chegou na escola reclamando porque a escola estava cheia de demônios. Essa escola está cheia de demônios, um senhor neopentecostal, dizendo que o demônio estava fazendo morada na escola. E a coordenadora, a diretora, mas como? Não tem demônio nenhum aqui. Daí ele foi mostrar, tem demônio sim, eu vou mostrar, esse pátio está cheio de demônio. E aí era a semana do folclore e a escola estava toda enfeitada de figuras do nosso folclore. E tinha a figura do Saci. E ele apontou quem era o demônio. O demônio era o Saci, né? O que mostra que nesse imaginário, né, neopentecostal, a demonização de Exu é, antes de tudo, a demonização do negro. A gente precisa pensar nisso, porque esse é um elemento que tem impedido que a 10.639 entre em vigor, de fato, nas escolas. A gente precisa pensar, é muito sério. Como tudo, né, se volta, né? Vamos agora para algumas perguntas aqui do público. Deixa eu pegar aqui. Temos uma aqui. Deixa eu ver. Sou Mariana Linor. Sou recente professora de ensino religioso, formada em ciência da religião. O senhor é a favor do ensino religioso em escolas públicas? Não, eu não sou a favor, mas já que ele tem que ser ensinado, que ele seja ensinado do ponto de vista da ciência da religião, e não um ensino confessional, né? Não pode ter um ensino doutrinário, eu não posso ensinar a minha religião, eu não posso obrigar, uma vez que o Estado é laico,
Eu não posso Sim. obrigar aquela criança, aquele jovem, a aprender sobre a minha religião. E muitas vezes é o que acontece, né? Quando você tem professores, e isso não só os professores, né? É bom que a gente diga, não são os professores de ensino de religião. Muito antes do ensino religioso ser implementado, você já tinha professores que obrigavam os alunos a ler versículos da Bíblia, a rezar Pai Nosso e assim por diante, e que constrangiam, por exemplo, os alunos de outras, pertencentes a outras denominações religiosas, como no caso dos segmentos afro, né? Então é muito importante que a gente pense no ensino da religião a partir da ciência da religião, da história da religião, né? E com respeito, né? O respeito por todas as religiões, né? E não um ensino doutrinário confessional. Isso deixa para as escolas que são vinculadas às igrejas, né? Eu estudei numa universidade católica, né? Sim. Numa pontifícia universidade católica. Então, ali, naquele contexto, todos os cursos da PUC, todos os cursos tinham a disciplina teologia. Todos, todos. Claro, por conta de ser uma universidade católica. Você tem, por exemplo, a metodista, né? A cada evento na Universidade Metodista, você tem a discussão de um versículo da Bíblia. E é legítimo que se faça dentro desse ambiente, porque aí sim é um ambiente em que é uma universidade vinculada que não vai perder o seu critério crítico, porque mantém a sua vinculação com a instituição religiosa, né? Com a instituição religiosa. Então, isso não impede, né? Agora, você não pode, na Universidade Federal, né? De qualquer estado, né, trazer esse ensino confessional, né? Então isso é grave. Edinaldo da Costa, ele pediu licença, queria fazer uma pergunta sobre a presença da cultura preta dos nossos mais velhos nas escolas. E esses mestres e mestras que não há formação acadêmica, mas que sabem muito. O que o senhor acha disso? Seria ótimo se a gente pudesse ver os nossos griots, né, sentados. Que honra! Eu tive um grande professor de candomblé. Meu pai Pércio, ele foi um grande professor de candomblé. E teria sido uma grande sorte para todas as crianças se elas pudessem ouvi-lo dentro das escolas, né? Como teria sido lindo, né, ouvir Mãe Menininha, Mãe Senhora, a própria Mãe Aninha, mas isso ficou restrito ao universo dos terreiros. Acho que a Mãe Estela, a gente tem que fazer uma menção muito honrosa à Mãe Estela, porque eu acho que a Mãe Estela implementou dentro do Opoafonjá e fora dele aquilo que Mãe Aninha tinha deixado como diretriz, né? Então, as diretrizes e bases da educação de terreiro, dadas por Mãe Aninha, lá no início dos anos 1900, foram implementadas, né, já no final dos anos 1900, começo dos anos 2000, pela mãe Estela, que lutou e conseguiu implementar dentro do Opoafonjá uma escola que ensinava, entre outras coisas, dentro dessa perspectiva do terreiro, mas também o ensinamento da língua, dos orixás, da cultura do terreiro, numa escola que é reconhecida como uma escola de excelência dentro das avaliações, né? Então veja que quando você traz a escola para dentro da cultura desse povo, você faz com que a pessoa tenha muito mais vontade de aprender, você torna o ensino, né, o ato de ensinar, que normalmente ficou muito restrito àquela forma, né, que desde sempre vem se reproduzindo e que a gente não altera. Talvez essa forma mais criativa de trazer outros saberes para dentro da escola, de trazer outras formações, de reconhecer, né, a sabedoria dessas pessoas, né? Porque, poxa, se você vê, por exemplo, uma mãe beata, a mãe beata, né, com seus contos, com a maneira como ela se posicionava, essa mulher tinha que estar em todas as universidades, ela tinha que ser reconhecida como Mãe Estela foi, como doutor honoris causa, né, para que ela pudesse ter a sua voz legitimada dentro desse ambiente acadêmico. Né? Não é só na universidade que se produz conhecimento. E o conhecimento que a gente produz na universidade, ele não pode ficar restrito àquela comunidade. Ele tem que ser um conhecimento que interfira na sociedade de uma maneira geral, e isso tem que ser uma rua de mão dupla, com trocas. E aí, quando você traz, né, todo o saber produzido dentro dos terreiros, e essas pessoas que estão ali mantendo esse saber para dentro da universidade, dando voz, e mais do que isso, registrando as vozes, né, e reconhecendo essas vozes como legítimas, você
desconstrói completamente essa estrutura social e ajuda a construir uma estrutura mais justa. Muito obrigado pelas perguntas. Temos mais algumas perguntas e daqui a pouco chega uma hora, que é a hora que o Instagram pega a gente. Tem uma pergunta aqui do Alan. Pergunta: as vitórias jurídicas contra a criminalização do abate ritual têm relação com os efeitos da Lei 10.639 a longo prazo? Acho que a longo prazo podem ter. Inicialmente, eu acho que como todas as coisas se entrecruzam, certamente uma vitória desse porte contribui para que a gente possa avançar em outras discussões, né? É muito importante, claro que eu acho que a Suprema Corte de um país não precisaria parar, né, para discutir uma coisa que está ali assegurada no texto constitucional. Mas a gente sabe o quanto a intolerância religiosa, ou melhor, o racismo religioso, tem dificultado as nossas práticas, tem dificultado a nossa existência e promovido o nosso extermínio. Então a gente passa por um processo muito grave de perseguição em que se usam esses motes, né, como sacrifício de animais e outras práticas, para combater aquilo que desde sempre foi o alvo deles, que é, na verdade, o corpo negro. Né? É o corpo negro que incomoda, é a presença negra que incomoda, é a cultura negra que incomoda quando um atabaque ressoa. Então, ninguém está preocupado com o bicho que morre. Sabe por quê? Porque ninguém come bicho vivo. Ninguém come bicho vivo. Né? E outra coisa, o abate religioso não é exclusividade das religiões de matriz africana. Outras práticas, outras religiões também praticam o sacrifício de animais. Então é muito importante que esse abate religioso ele seja inserido dentro dos direitos da pessoa humana, da dignidade. Você impedir que a religião seja professada na sua completude, né, fere a dignidade humana. E a gente precisa saber que tem sido, sim, um instrumento do racismo usar essas práticas rituais do candomblé e das outras religiões de matriz africana para nos levar aos impedimentos judiciais. Felizmente, a Suprema Corte, por unanimidade, decidiu que aquilo que já era óbvio, né? Que a gente está dentro da legalidade quando a gente promove as nossas práticas e cumpre o nosso ritual. É um direito, e esse direito precisa ser assegurado, e nós precisamos da segurança para exercer a nossa prática sacerdotal e todas as nossas liturgias. Está na Constituição, né? É preciso defender as liturgias, e o Estado tem obrigação de defender as nossas práticas. Inclusive, muito obrigado pela resposta. Inclusive, essa aula que ele está dando para a gente vai ficar disponível depois no YouTube, viu, gente? A gente separa o caderninho ali. Eu separei o caderninho, mas eu não sabia. Se eu fazia o caderninho, eu olhava para o senhor. Então, depois eu escrevi. Temos uma pergunta aqui que também é minha também, mas foi de uma pessoa. Existe um limite para discurso antirracista quando parte de pessoas brancas? Limite para discurso antirracista? Eu acho que não pode haver. A luta antirracista, ela tem que ser ampla, ela tem que ser amplamente disseminada, ela tem que ser um compromisso de toda a sociedade, e não há limites para você se engajar nessa luta. Agora, eu acho que a pessoa branca, ela fala do racismo a partir do seu locus, né? Esse lugar de fala, ele tem que ser reconhecido. Lugar de fala, como bem diz Djamila Ribeiro, é algo que todo mundo possui, mas não é igual o lugar de fala de um negro sobre racismo, por exemplo, não é igual ao lugar de... A gente não fala da mesma perspectiva, a gente não fala das mesmas percepções, a gente não sente o racismo da mesma forma, né? Então, não é legítimo que uma pessoa branca queira expressar a minha dor quando eu tenho voz e posso falar, né? Então, há um limite do que essa pessoa pode dizer. Então, se ela estiver tirando a voz de uma pessoa negra, aí sim é necessário que haja uma intervenção e que haja bom senso nesse caso.
né? Então, de que forma? A gente precisa entender de que forma as pessoas brancas podem e devem estar engajadas na luta antirracista, né? E aí, claro, recomendar sempre o pequeno manual antirracista da Djamila, que ensina isso e muito mais. Foi o último dela, não foi? Isso, mais recente. O último não, mais O recente. mais recente, foi porque eu comprei para dar de presente. Temos mais algumas perguntas. Uma grande dificuldade hoje é o estigma que o ensino religioso carrega, pois já foi confessional. Nesse sentido, qual a ferramenta, se não a educação, para combater o racismo religioso? Bom, eu acho que para a gente Foi a combater o Marina. racismo religioso, né, a educação é uma ferramenta Uhum. imprescindível, fundamental. E a gente sabe disso e tem lançado mão disso. Nesse sentido, né, a questão não é se o ensino religioso, que já foi confessional, se ele não pode contribuir. Ele pode e deve contribuir. Né? Agora, será que quem ensina religião, ou quem ensina, quem está à frente da disciplina, né, da matéria ensino religioso, tem essa consciência? Tem formação para trazer essa noção de respeito por todas as práticas religiosas? Eu não posso, enquanto um professor de ensino religioso, tá cheio de preconceitos, discriminar algumas religiões e valorizar outras. Então, a grande questão aí é até que ponto o profissional que está à frente da disciplina tem consciência do seu compromisso em desconstruir todo esse processo de discriminação e de racismo religioso. Então, é um compromisso do profissional que a gente vê que muitas vezes esbarra numa resistência. E é natural, somos pessoas, né? É natural que isso aconteça. Mas aí a gente precisa de uma direção, né? De uma diretriz, de uma direção e de uma diretriz. Né? E quando eu falo direção, eu estou falando de quem está no comando, né? De quem está coordenando as ações. E quando eu falo de diretriz, eu estou falando da lei, né? Que instrumentaliza todos nós para que a prática seja feita com base na construção de justiça e igualdade. Então, esse compromisso, quando a pessoa tem esse compromisso e tem a devida formação para fazer o debate, para ampliar o debate, ela só tem a contribuir para a luta antirracista e para a diminuição, né, quem sabe até para a extinção do racismo religioso. Pai, ontem a gente abriu a caixinha de pergunta, aí teve uma pessoa que, logo que a gente abriu, mandou uma pergunta, e aí eu resolvi fazer para o senhor. Olá, tudo bem? Vim mandar ela não conseguiu nem escrever a mensagem na caixinha, ela teve que mandar no direct. Então, eu nunca fui ao terreiro. Apesar de algumas pessoas da minha família ter sido de dentro, nunca tive a oportunidade de ir. Sou batizada na Igreja Católica, mas sempre falta alguma coisa quando vou à missa. Não me sinto completa, porém fico deslumbrada com as religiões de matrizes africanas. Acho lindo e até arrepio. A minha dúvida é, qual o conselho de Pai Rodinei a quem vá pelo terreiro a primeira vez? Olha, primeiro eu quero dizer para ela que quando arrepia já era. Né? Então, isso é um chamado, né? E eu quero sempre lembrar que o corpo tem memória. Os nossos corpos são dotados de uma memória ancestral. E quando a gente não se sente completo, por exemplo, dentro da Igreja Católica ou dentro de qualquer igreja cristã, é porque a Igreja Católica ela tem uma moral restritiva, né? E isso, o livro Inflexões Éticas do Tiago Teixeira deixa muito claro. Não cabem, né? Eu falar a respeito disso, né? Numa das minhas lives, não cabem corpos negros onde existe uma moral restritiva. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Então a gente precisa ampliar, né? Só que ali, dentro daquele dogma, o dogma ele não vai dar conta daquilo que a gente é. Portanto, a gente precisa buscar, né, o nosso lugar, e aí, obviamente, que esse lugar é o lugar de identidade, né? Mais do que identidade, identificação. E aí, quando você acha lindo, quando você se sente atraído, quando aquilo, né, fala, né, dentro do seu coração, porque você sabe, o tambor tem força, né? Seja o tambor do terreiro, seja o tambor da escola de samba, ele exerce um domínio sobre o nosso corpo. Eu quero ver quem consegue ficar parado diante disso, né? Então, a maneira como aquilo vai te envolvendo, e aí quando arrepia já era. Claro que eu estou falando
como sacerdote agora, e eu acho importante que as pessoas escutem esse chamado, e se não tiveram oportunidade de ir ao terreiro, venham para o terreiro. Conheçam, o terreiro está aberto, o terreiro é uma casa acolhedora, que está pronto para receber todos e todas, e está pronto para respeitar todos e todas da maneira que cada um é. E a gente precisa abrir, né, as nossas portas e chamar as pessoas para virem para o lado negro da força. Quando o senhor diz uma casa acolhedora, eu lembrei de uma das músicas do álbum de Mãe Carmen, que ela inicia falando, a música que Ivete canta, o terreiro é uma casa acolhedora de irmã. Isso, né? E por que eu digo isso, né? Ainda que eu não tivesse, né? Ainda que eu não tivesse ouvido esse discurso de Mãe Carmen, né? Que é uma pessoa querida, né? Que comanda o Gantuá lindamente, docemente, né? Reverenciando a memória de Mãe Menininha. Isso é uma prática do candomblé, é parte da nossa cultura, é parte do nosso ethos. O acolhimento é parte do nosso ethos, é parte daquilo que a gente é. Então, ainda que eu não tivesse nenhum contato com Mãe Carmen, ainda que a gente não tivesse, que a gente não se conhecesse, nunca tivesse se visto, só por sermos praticantes da mesma religiosidade, né, mesmo que os nossos terreiros não tivessem nenhuma ligação, né, ainda assim a gente estaria disseminando a mesma cultura, porque isso é parte da nossa prática, né? O candomblé nasce para restituir ao negro a família que foi esfacelada com o processo de escravidão. Então a gente sabe o que é acolhimento, a gente sabe acolher, e a gente sabe acolher, sobretudo, quem foi marginalizado pela sociedade. O senhor conhece experiências exitosas de escolas ou instituições que trabalham com a cultura africana e afro-brasileira em seus currículos? Sim, conheço sim. Tem uma experiência muito exitosa aqui em São Paulo, que já foi, inclusive, tema de várias dissertações e teses, né? Que se chamava Guia Lopes, né? O nome do regime militar, mas que mudou. A ação da diretora foi tão eficiente, que ela conseguiu mudar o nome da escola para Nelson Mandela, né? E, inclusive, a viúva de Nelson Mandela veio, né, para a inauguração, né, dessa nova escola que surgiu, né, a partir desse momento, uma escola que fica entre os bairros da Casa Verde e do Limão, né, que são bairros com uma população negra muito expressiva, em que a diretora, junto com as suas professoras e coordenadoras, começaram a organizar a escola a partir dessa perspectiva afro. Então, foi mais do que aplicar a 10.639 ou 11.645. Foi trazer a perspectiva afro para construir, né, todas as relações dentro da escola. Então, foi uma experiência muito bem sucedida, tem sido uma experiência muito bem sucedida, tanto que chegou, inclusive, a conseguir mudar o nome da escola. Então, há exemplos, e não é o único, né? Tem outros exemplos, mas esse é um exemplo emblemático, né? É muito emblemático. Então, tem muita... Só que sempre depende de um profissional empenhado. Essa é a grande questão. Se você não tem um profissional na direção empenhado em fazer com que a diretriz, né, seja aplicada, aí a coisa não flui. Então, as experiências exitosas existem, e elas mostram que a cultura negra e a história negra vai muito além do terreiro, vai muito além da macumba, né? Quando as pessoas querem resistir, elas dizem, tudo isso é macumba. Claro, a cultura brasileira é essencialmente negra, e a cultura negra é essencialmente religiosa. A religião, a religiosidade, melhor dizendo, ela é algo inerente, tanto que eu não gosto de definir candomblé como religião. Para mim, o conceito de religião não dá conta do que o candomblé é. Eu gosto de falar de ethos, né? Porque o candomblé é uma visão de mundo, é um jeito de ser, estar e viver o mundo. Então é muito mais amplo. Inclusive, na perspectiva do aprendizado, a gente aprende, né, do jeito que nos foi legado pelos nossos ancestrais. A gente come, a gente dança, a gente anda, a gente percebe as cores, a gente faz movimentos de acordo com aquilo que a gente aprendeu dentro da nossa estrutura ética, dentro do nosso ethos. Então, é muito importante quando a gente consegue fazer com que essa visão da cultura e da história do negro nesse país vá além da questão religiosa. Nós não somos só terreiro de candomblé e de umbanda. Nós somos muito mais que isso, mas muito mais. Nós somos ciência, epistemologia, e é isso que as pessoas precisam enxergar. E ver.
Pai, eu quero mais uma vez lhe agradecer e lhe pedir para fazer as considerações finais, porque daqui a 4 minutos o Instagram vai interromper a gente. Agradecer a todo mundo que mandou pergunta e agora o senhor fazer as suas considerações finais. Lembrando que o conteúdo vai estar disponível no YouTube depois e aqui também. Eu quero agradecer a todos que tiveram a generosidade de nos ouvir nessa noite. A gente espera ter levado para casa de cada um pouco de discussão, de debate produtivo, né? Não adianta a gente ficar no embate, a gente precisa do debate, porque é com o debate que a gente avança, é com as trocas que a gente avança. As trocas fazem a sociedade se movimentar. É isso que Exu ensina pra gente. Exu é o orixá do movimento, é o orixá da troca, o dono do mercado. A nossa lógica é a lógica da circulação. Então precisa movimento para que a sociedade, para que as pessoas possam expandir e possam transformar. E eu espero que com essas palavras, né, de alguma forma a gente tenha transformado alguma coisa em cada um que nos assistiu. Então eu deixo um beijo carinhoso para todos, eu peço a bênção de todos e abençoo a todos também, pedindo ao Senhor desse dia, nosso Pai Xangô, que sempre nos conduza pelo caminho da justiça e da verdade. Sim, mais uma vez lembrando, mostra o seu livro, que o pessoal de novo perguntou aqui do livro. Apropriação Cultural, Coleção Feminismos Plurais, agora também traduzido para o francês. Daí alguém perguntou como poderia ensinar as línguas estrangeiras na sala de aula sobre a cultura africana e afro-brasileira. Aí um bom exemplo. Claro. E outra coisa, né? Há muitos países negros, há muitos países na África que falam inglês, francês, português, além de todas as línguas, né, tradicionais, né, originárias. Então tem muita coisa para explorar. Na gestão do Fernando Haddad foi lançado um calhamaço, um livro incrível que serve de referência. Eu não tenho ele aqui agora, mas foi uma gestão que foi muito produtiva nesse caminho da 10.639. Né? Então vale a pena perceber, né, dar uma analisada na gestão do Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo e ver tudo que se produziu na área de educação. Que coisa perdemos, né? O Haddad, né? Não poderia, né? Perdemos a chance de ter um professor, né? É a vida. Meu povo, os seguidores aí do Pai Rodinei, amanhã a gente continua com live, mas amanhã vamos receber a antropóloga e professora Patrícia Navarro, que vai falar sobre a cultura indígena dos povos do Nordeste e como pesquisadora, no viés dela, como eles estão vivendo agora com esse período de pandemia. Vai ser no mesmo horário, às 20 horas. Hoje começamos com 10 minutos de atraso, mas foi porque eu tive que fazer um comunicado da universidade. Mas amanhã, sigam a gente e a live do Pai Rodinei vai ficar disponível 24 horas aqui no Story, mas depois ela vai para o YouTube. Só procurar lá, gente, da LET UFES, e vai estar toda essa aula aí para a gente assistir. Se a gente pudesse, passava mais de 1 hora, mas o Instagram, ele barra, e a gente quer deixar tudo bonitinho, tudo arrumadinho, para deixar para vocês assistirem essa aula. Mais uma vez, pai, muito obrigado. Todo mundo que passou aqui também, muito obrigado, entendeu? É muito bom falar com o que a gente lê. Ó, que honra tive, estou aqui emocionado. Muito obrigado e até amanhã, viu, pessoal? Tchau!